Olá pessoal, estamos aqui no nosso ProfissaCast, mais um episódio unânime e incrível, né, com o nosso convidado de hoje, tá? Então, aquele protocolo básico, se você ainda não curtiu, não está seguindo, não ativou o sininho do ProfissaCast, faça isso agora. Tá no Spotify, 5 estrelinhas ali para nós, top, tá? E aqui, hoje, mais uma vez com o meu ilustre co-host, Felipe Bachiega. Fala, Felipe, dá um salve pra galera aí. Fala, Roniel, galera que está escutando a gente mais um episódio aí. Acho que dessa vez a gente trouxe mais um perfil complementar com as conversas que a gente gosta de trazer, né? Deu uma estudada aqui no perfil da nossa convidada de hoje e acho que me parece um perfil muito técnico, mas que hoje está desbravando aí o mundo de startups também, então acho que vai ter bastante conexão para a gente trazer para a galera que está na faculdade, cara, como que se conecta com perfis diferentes de profissionais que têm uma carreira que no fim tem o seu sucesso, né? Então, vamos para cima. Vamos lá então. Hoje com a gente aqui, a nossa convidada muito especial, como já foi dito, Aniele Ranulf. Ela é bacharel em Ciências Físicas e Biomoleculares pelo Instituto de Física de São Carlos, USP. Também concluiu seu mestrado com ênfase em Física Biomolecular, na USP também, no mesmo instituto, e o seu doutorado em Ciências, na área de Física Aplicada, modalidade biomolecular. Durante sua trajetória acadêmica, Aniele ainda teve a oportunidade de realizar parte do doutorado no, não sei se vou pronunciar corretamente, Consiglio Nazionale delle Ricerche. Falei na Itália. Aniele, depois você me corrige aí. Aprofundando-se em técnicas de espectroscopia aplicadas à agricultura. Atualmente, Aniele é diretora de tecnologia, CTO, na Brasil Agritest, uma startup focada em soluções tecnológicas e sustentáveis para o agronegócio. Com mais de 6 anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento, ela lidera projetos inovadores na área de espectroscopia, aplicada ao diagnóstico de plantas, classificação de grãos e automação de processos agroambientais. Suas competências incluem técnicas avançadas de espectroscopia, como LIBS, AAS e fluorescência, além de habilidades em programas como Python e MATLAB. Olha só, ela também é programadora. Foda. Gestão de equipes e comunicação com investidores. Rapaz, assim, foda. E ao longo da sua carreira, Aniele colecionou prêmios internacionais, como o Dow Sustainability Innovation Student Challenge Award, e publicou artigos em revistas internacionais de renome, mostrando o impacto de sua pesquisa no desenvolvimento de tecnologias disruptivas para o setor agrícola. Sua missão é clara: alinhar inovação tecnológica aos desafios reais do agronegócio, sempre com um olhar sustentável e estratégico. Bem-vinda, Aniele Ranulf. Rapaz. Uau, que apresentação! Poxa, muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui. Parece muito lindo, assim, olhando, né, de fora agora, ouvindo alguém falar sobre minha história, né, minha trajetória. Acho que às vezes a gente esquece um pouquinho de olhar para trás e ver de onde a gente saiu e onde a gente chegou. E esses momentos acho que traz até mais fôlego, mais motivação para a gente, né? De entender que realmente a gente, no fim, veio parar no lugar que a gente sonhava 15 anos atrás. Então, é bem interessante, bem legal. Então, obrigado por esse convite, por essa oportunidade e espero poder contribuir aí com vocês de alguma maneira, para quem estiver ouvindo. Pois é, né? Para você ver, nem você sabia que você era tudo isso, né? Correria dia a dia, né? E aí a gente acaba se esquecendo, né, das conquistas, como você disse, das trajetórias aí, das lutas, tudo mais que a gente conseguiu construir ao longo da carreira, tá? Mas falando em construir a nossa carreira, Daniela, diz pra gente, pô, ciências físicas e biomoleculares. Esse sempre foi seu sonho? Como que foi? Você fez cursinho, não fez? O que te levou? Teve alguma
Algum incentivo familiar, né? Algo que te motivou para isso, ou você escolheu, mirou e foi? Como que foi? Conta pra gente aí. Não foi tão linear assim a coisa. Quando eu estava no terceiro colegial, né, eu me imaginava fazendo medicina, na verdade, mas eu sempre quis muito poder seguir como pesquisadora na área médica, não exatamente exercer a medicina tradicional, era o meu sonho, assim, o que eu sempre, desde o do colegial, assim, que eu tinha muito na cabeça, eu acho que eu, de certa maneira, fui muito estimulada pelas professoras que eu tinha ao redor de mim, principalmente da área de ciências, né? Acho que todos, de modo geral, até artes e tal, mas as professoras de ciências sempre estimulavam muito em mim essa questão de busca pelo desconhecido, de desbravar novos caminhos, então aquele negócio de eu me via na época, por exemplo, usando jaleco, mas não exatamente diagnosticando uma pessoa ou resolvendo um problema de saúde daquela pessoa, sabe? Eu me via em algo que talvez estivesse por trás e um pouco maior. E aí quando eu fiz cursinho, né, prestei vestibular no segundo colegial como treineira, prestei no terceiro e prestei medicina em todas que eu, né, tentei, não passei, aí eu falei, não, vou fazer um ano de cursinho. Foi dolorido na época, mas acho que uma das melhores escolhas que eu poderia ter feito na época, lógico que incentivada e tive a oportunidade através dos meus pais, mas acho que me fez amadurecer e crescer bastante aquele período, apesar de difícil, árduo, cansativo, é, pesado no sentido de a gente carrega uma responsabilidade enorme naquele período. Lógico que depois que a gente passa, a gente fala, nossa, só vem coisa pior para frente, né? Para que a gente está atravessando o caminho, a gente, nossa senhora, parece muito difícil agora. Agora, se eu pudesse voltar lá, nossa, ia ser maravilhoso. Mas procuro tentar não julgar tanto as atitudes, né, e as escolhas da Aniele do passado, que acho que no fim a gente tenta fazer a melhor escolha com o que a gente tem na mão naquele momento, né? Enfim, aí acabei fazendo o cursinho e quando eu estava no cursinho, eu resolvi abrir um pouco mais o meu leque de possibilidades, né, de cursos. Foi quando eu me deparei com um curso de Ciências Físicas e Biomoleculares, que era um curso novo, tinha aberto no ano que eu estava fazendo cursinho, a primeira turma. E a proposta do curso era exatamente formar pesquisadores. Então, o curso ele tem uma base muito sólida em física, que era uma matéria que eu era extremamente apaixonada, assim, sempre gostei. A parte de exatas sempre me atraiu demais, mas eram exatas que não era assim engenharia, sabe? Eram exatas de ciências mesmo. E aí eu prestei nesse ano biomedicina em algumas universidades, prestei biotecnologia, prestei medicina também e prestei esse curso de ciências físicas e biomoleculares na USP. No fim, eu fui aprovada em todas, com exceção da medicina, e aí eu acabei optando e escolhendo a física biomolecular dentro da Universidade de São Paulo. E também julgo que no começo foi difícil de entender e aceitar. Esse curso ele tem uma proposta, igual eu falei, né, para a formação de pesquisadores e ele é muito multidisciplinar. Então, na graduação, eu costumo dizer que eu tinha assim 80% do curso de física. Então, a grade dele era bem pesada, bem densa, assim, eu tinha semestres que eu tinha 36 créditos, que, para quem não está familiarizado aí, mas são 36 horas aulas por semana, e isso para um curso de física, assim, que tem uma física muito básica e pesada junto, é muito atípico, né? Os cursos de física, o pessoal normalmente pega de 12 a 16 créditos, assim,
por semana, né, por um semestre. E aí, esse era um curso que te desafiava muito em termos de dedicação e tempo também, porque além de eu estar fazendo o mesmo, eu fazia junto, né, dentro do curso, a gente fazia junto com o pessoal do bacharel em física, as disciplinas básicas, e além disso eu tinha uma mescla de outras disciplinas de computação, então eu tive introdução a algumas linguagens de programação, por exemplo, Python tá no meio, né, de uma das que eu aprendi, MySQL, Java, C, enfim, a gente aprendeu várias, né, como introdução, e aí eu tinha várias outras disciplinas que eram mais relacionadas à biologia, bioquímica, microbiologia, a parte de biologia molecular é muito forte no curso. Então, tinha todo esse resto aí que não era nada leve, era extremamente pesado. Assim. O curso hoje passou por várias reformulações, eu entendo que a gente, como segunda turma, era meio que cobaia, né, também do curso, acho que não tanto quanto a primeira, mas de um ano para o outro é muito difícil fazer mudanças tão grandes. Então, acho que a primeira, a segunda, talvez até a terceira turma sofreu bastante, né, com as alterações que o curso ainda exigia. Acho que hoje já está melhor, mas foi hardcore o negócio. Só pegar um gancho aqui, Aniele, que você trouxe, eu acho, concordo 100% contigo, né, que o momento do cursinho ali, quando você sai do terceiro colegial e se depara com a necessidade de ter que fazer o cursinho para alcançar, né, às vezes a faculdade que você quer, o curso que você quer, é duro, né, mas eu fiz 1 ano e meio de cursinho e olhando hoje para trás, eu agradeço por esse tempo que eu pude refletir um pouco mais sobre o que eu de fato queria, né. E no fim das contas você trouxe para a gente que, de certa forma, isso foi difícil, mas também te ajudou a olhar para outros horizontes. Né? Você estava, talvez, com a medicina ali muito focada na cabeça, foi para o cursinho e viu que, pô, existem outras possibilidades que podem me preencher também com o caminho que eu quero seguir. Né? E muitas vezes a gente sai direto do terceiro colegial, direto para a faculdade, é um momento ainda de pouca maturidade, né, do nosso, né, e às vezes você pode acabar fazendo, inclusive, escolhas erradas ou que vão se mostrar um caminho diferente do que você gostaria. Né? Olhando hoje para sua carreira, acho que você de fato teve esse momento bacana de pensar e que, pô, parece que deu certo, dada toda a carreira que você seguiu aí. Então, muito bacana, eu concordo que é um momento difícil, mas para mim foi fundamental e eu acho que a gente tem que deixar isso mais claro, né, cara? A gente é muito novo para definir todo o caminho de carreira que a gente vai seguir pelo resto da vida com 17, 18 anos. Então, o cursinho eu sou mega a favor desse momento de respirar mesmo e colocar a cabeça no lugar. E aí, entrando um pouco mais no seu momento de graduação, de fato, né? Você disse que aí que o curso em si já foi mega difícil, pesado, muita carga horária. Mas conta um pouco mais assim, quem era você na graduação, né? Que tipo de experiências você teve? Você trouxe para a gente aqui em off que teve outras experiências além da faculdade, então como você conseguiu conciliar tudo isso, né? Que experiências fora da sala de aula você teve e como você conseguiu conciliar com um curso que já era mega puxado, né? E por que você foi buscar essas outras experiências também, né? Porque no fim você já sabia que era puxado para um lado, você foi se enfiar em mais problema ainda. Conta pra gente um pouquinho aí. Ai, a gente não sossega, né? Então, na verdade, quando eu comecei o curso, ele é um curso que traz um baque, assim, para a pessoa que está buscando algo de muito bio e tudo mais, porque, como eu falei, a parte de física, ela é muito forte. E, principalmente, os 2 primeiros anos, muito da física básica, né? Tinha física 1, 2, 3, 4, tinha laboratório de todas as físicas, enfim. Então, a pessoa que vai para esse curso esperando muito de coisa de bio e alguma coisa de experiência de laboratório, porque você forma pesquisador, então como que, né? Você espera algo mais na prática e tal.
e não tinha, né? Não teve tanto disso no início. E eu falei, pô, eu preciso continuar estimulada, assim, é um negócio que eu gosto, a proposta do curso parece muito boa, muito legal, aparentemente me leva para onde eu quero, que era o caminho de fazer pesquisa na área da saúde, e aí eu falei, não, deixa eu procurar outras coisas. Então, no primeiro ano mesmo, eu já fui me enfiar em iniciação científica. Era lógico que, como eu falei, o negócio do tempo era mais complicado, né? Mas eu encontrei, né? Se você buscar, eu acho que você encontra oportunidades, encontra projetos em que você possa ter um fit, né? Que você possa se encaixar e encaixar também o tempo que você tem disponível. As pessoas que estão lá dentro entendem do curso que está acontecendo ali, então as pessoas não estão completamente alienadas, falam, ai, não, tá inventando coisas. Não, real, o curso realmente é pesado, então as pessoas têm um pouco mais de compreensão em relação a isso. E eu encontrei um projeto que me brilhou os olhos na época, e comecei a trabalhar nesse projeto de iniciação, e acho que foi bem no finalzinho do primeiro ano que eu consegui a bolsa, acho que em setembro ou outubro do primeiro ano da faculdade, e acho que o meu semestre seguinte, né, o meu terceiro semestre da faculdade, acho que foi o meu de melhor desempenho, assim, apesar de tudo ser muito corrido, eu consegui manejar isso tudo de uma maneira muito bacana. Eu me senti muito cansada depois, eu fiz depois um intervalo, falei, não, calma lá, não tô, né, vamos cuidar aqui um pouco da saúde também, né? Dei uma pausa e essa pausa eu acho que foi importante para mim também, mas o meu desempenho no semestre da faculdade não foi tão bom quanto havia sido nesse que foi todo atribulado, cheio de coisas e tal. Então, eu acho que eu lido bem com essa dinâmica aí de bastante coisa. Tem alguns perfis que, assim, eu sou um pouco disso, que quanto mais coisas eu tenho para fazer, parece que eu, cara, me viro e performo melhor. Agora, se eu tiver menos, eu tendo a fazer menos coisas ainda. Então, de fato, às vezes você precisa estar um pouco na loucura para conseguir Então, performar o que se espera, né? exato. E aí, no fim, eu acabei me envolvendo em outras atividades também, né? Busquei atlética, foi um negócio que eu gostei bastante de participar. O curso, como eu falei, era novo, então a gente não tinha uma semana de workshop, uma semana, sabe? Na época não tinha isso bem delineado, então eu integrei a comissão, né, para poder organizar essa semana da física. Então, até hoje essa semana existe, hoje ela tem uma importância muito grande dentro do curso, tipo, as pessoas que estão dentro do Instituto de Física fazendo um mestrado, acho que até o doutorado, graduação, são obrigadas a participar com um peso grande para que isso conte, né, no currículo, na nota. Então, eu tive a oportunidade de ajudar a organizar a primeira, a segunda semana da física que aconteceu lá no passado. Acho que nem tem mais esse nome, mas começou com a gente lá. Então, e a atlética também foi um negócio que não tão relacionado à parte mais de estudos, né? Mas acho que não menos importante, esporte, acho que é bem bacana e era algo muito forte, pelo menos aqui no caso, né? Na USP, de São Carlos, era algo muito forte, ficou muito próximo a mim no fim, porque eu tive um relacionamento com uma pessoa que era da Atlética, participava, né, muito ativamente da Atlética, e no fim acabei me envolvendo. Eu gostava muito de estar com o pessoal, de desfrutar dos momentos de torneio, de ajudar no que eu pudesse, então eu gostava, como eu lidava bem com números, eu acabei me envolvendo na parte de finanças, né, da Atlética, e tentava colaborar com o pessoal nisso. Fiz outra iniciação científica no final da graduação também, trabalhei, na verdade, em outros 2 projetos, um deles é até ligado com a Universidade Federal de São Paulo, com a Unifesp,
Então, eu tinha partes da iniciação que eu desenvolvia dentro do Instituto de Física, no laboratório de ressonância, tinha partes que eu tinha que fazer lá em São Paulo, então foi quando eu também tive oportunidade, né, de começar a viajar mais, poder fazer o meu trabalho e criar um pouco mais dessa independência, e acho que tudo veio para engrandecer. Eu não concluí a minha graduação em 4 anos, como era o que se esperava do curso, mas não vejo isso com maus olhos, nem como algo que me prejudicou absurdamente, assim. Eu fiz em 4 anos e meio, e acho que foi o tempo certo, é o tempo que eu precisava para poder concluir, e nos 6 meses depois, né, eu ainda fiz outras atividades que me interessavam muito, e foi dedicada aí ao aprendizado de língua, e tive a oportunidade de intercâmbio, então foi bem legal. Deixa eu puxar aqui antes que o Felipe vai vir falar que ele fez atlética também, tá? Esse que você mencionou aí, eu tenho que deixar um espacinho para ele aprofundar um pouco mais nesse assunto, tá? Então, Aniele, só para até aproveitar esse gancho, achei muito interessante a observação do Felipe, a sua também. Período de cursinho, eu também fiz 1 ano e meio de cursinho, tá? Não é nos defendendo que a gente fez cursinho, mas realmente a maturidade que a gente cria, né, nesse ano, certo? Além de, né, ver colegas, o pessoal que está estudando com você, entrando em universidades, você lá ainda pensando no cursinho, né? A gente acha que aquilo é a coisa mais difícil do mundo, mas para aquele momento e para aquela maturidade nossa, realmente tá? Mas também esse tempo serve para a gente repensar várias situações, né? Como o próprio Felipe trouxe, né? Às vezes as pessoas já entram direto ali do ensino médio para a universidade, tá? Talvez fazendo escolhas erradas por influências, né? Por falta de maturidade, conhecimento mesmo, né? E aí são aqueles velhos casos que ou não leva a faculdade a sério, né? Larga o curso no meio do caminho, muda de curso, tudo mais, né? Então, tudo tem os seus ônus e bônus, certo? E aí, você já entrou tribulada, né? Carga horária excessiva pra caramba. A gente da mecânica era de 28 a 30 créditos, já era mais difícil. O pessoal da civil, que nem o Felipe aí, já era na casa de 32, 36 também. Também não era tão simples, né? Então, imagina toda essa rotina que você teve e você trouxe ali a iniciação científica, um ponto mais para você ir se desafiando a mais para você ir conhecendo mais os ramos de atuação que você tinha, mais por a questão que você trouxe por conta da bolsa, tá? O que mais foi aquele momento seu para você trazer a iniciação científica ali? Aí depois, beleza, você deu uma estopada, né? Parou um pouquinho, né? Relaxou, acho que o sangue esfriou ali, e aí no caso você buscou outras oportunidades, né? Outras atividades extracurriculares, certo? No caso você trouxe aí a própria atlética, né? Que eu não vou nem falar porque o Felipe vai entrar muito a fundo nisso, né? E outras atividades organizacionais. Mas assim, Aniele, achei bem interessante todo esse começo seu, né? Mano, tô aqui, vou aproveitar, vou estudar, vou fazer isso, fazer aquilo. E depois você retornou já na iniciação científica. Nesse retorno seu, né, você já estava bem mais madura, né, bem mais calejada. Essas 2 últimas iniciações científicas que você realizou, já era almejando a carreira pós-graduação, né? No caso você continuou ali dentro da universidade, ou não? Tá? Ali você conseguiu escolher melhor, vamos falar assim, essas atividades? Que eu gosto muito, né? Acho que incentivo muito as pessoas que eu conheço da graduação a buscarem outras, a verem coisas, né? E conhecerem coisas, porque eu acho que é a oportunidade que a gente tem para entender se aquilo faz sentido para a gente, se aquilo que a gente estava pensando é aquilo mesmo, sabe?
Então, no começo, eu busquei a iniciação como uma forma de incentivo, pensando no curso, né? O que eu consigo aplicar do que eu estou aprendendo? E aí eu fui vendo que isso realmente acontece, então, não, eu não estou vendo aquilo lá que é física básica, que é ciência básica à toa. Realmente faz sentido e faz diferença para o que eu estou fazendo no laboratório, que eu estou gostando de aprender aqui, que eu estou, né, com a mão na massa e tal. E aí, no segundo momento, eu queria entender quais outras possibilidades que tinha. Então, no primeiro laboratório que eu trabalhei foi um laboratório de cristalografia de proteína. Então, era algo, né, pessoal desenvolvendo fármacos, eu trabalhei com fungos nesse laboratório, eu trabalhei com algas nesse laboratório, com objetivos diferentes. Então, eu achei muito legal, mas o que mais que tem, né, relacionado à física, outros universos e tal? Aí eu explorei um pouco mais, e aí fui parar no laboratório de ressonância magnética. Então, é um negócio, a princípio, físico, mas que era já um projeto relacionado à doença no cérebro, então trabalhava com um rato, que era um negócio que para mim era muito diferente. E também nesses últimos períodos da graduação, eu tive contato com uma disciplina da parte de biomateriais, que era algo que eu também que me brilhou muito os olhos na época. Eu até desejei muito ter feito mestrado nessa área. Acabou que não deu certo, porque tem vários fatores aí, né? Mas na época o professor não tinha vaga. Simplesmente ele tem um limite de alunos que ele pode orientar, ele estava com todos preenchidos, inclusive ele veio falar comigo que ele gostaria que eu fosse, mas que eu teria que esperar um ano. E aí acabou que no meio do caminho apareceu outras oportunidades, mas eu fiquei muito interessada, né, na época em poder trabalhar nessa área. Então, assim, acho que é muito legal a gente poder conhecer. Às vezes não precisa ter um objetivo assim, ai, nossa, eu quero. Se for, melhor, né? Se você já tiver isso bem definido, esclarecido na sua cabeça e falar, não, deixa eu começar já para ter experiência, beleza. Mas acho que na graduação, para além disso, né, é um momento de conhecer e explorar oportunidades. De repente, pode ser que você conheça algo que te fala, nossa, é isso que eu quero trabalhar na minha vida, e pode ser que você encontre coisas que fala, não, não é isso que eu quero trabalhar na minha vida. E tá valendo igual, porque aí você não vai cometer esse erro lá na frente. Então, acho que são oportunidades. No fim, é aprendizado também, né? Assim, você ter clareza de onde você não quer ir é tão importante quanto você ter clareza de onde você quer, né? Só que Exato. o querer, aonde você quer, às vezes é muito mais difícil, né? Você acertar na mosca logo no começo, ainda mais, né? No momento que a gente ainda tem pouca maturidade. Agora você vai eliminando as opções, né? E é muito Uhum. bacana isso que você trouxe são experiências até complementares, né? Pô, você entrou na faculdade já com pelo menos uma ideia de ser uma pesquisadora, então, né, pensando aqui comigo, eu tenho até um pouco de estereótipo, pesquisadora, uma pessoa que ela tende a se prender muito mais em experiências dentro da sala de aula, aprendendo conteúdo técnico e tudo mais. Só que você foi lá e explorou outras coisas também, entendendo pô, deixa eu ver também a parte técnica na iniciação científica e tudo mais, mas outras experiências. Deixa eu ver se uma atlética não vai me preencher em algum quesito que eu quero seguir, ou a comissão, ou Uhum. por aí vai. Né? E eu falo isso porque eu tive algumas experiências fora da sala de aula que me moldaram como profissional que eu sou hoje. Então, de fato, assim, é fundamental esse momento de explorar, né? Às vezes os alunos ali, a gente fica Sim. preso ao que a faculdade propõe e a gente acaba explorando pouco o entorno dela, né? Eu Então, acho muito que bacana. buscar isso tudo faz parte, com certeza moldou a pessoa que eu sou hoje. Eu sempre tive muito, desde nova, assim, essa coisa de liderança, sabe? De organizar as comissões, comissão de formatura também. Eu estava lá no meio, lógico, de todas, inclusive, do oitava série, do terceiro colegial, de todas, da faculdade.
Então, acho que essas outras experiências trazem para a gente skills diferentes, né? Então, acho que o que eu aprendi na Atlética, as reuniões que a gente fazia, motivação, aquela coisa de grupo, quando chega num torneio, como é que é, sabe? Acho que com certeza tudo colaborou para formar a Aniele de hoje. Boa, perfeito. E aí, caminhando um pouco mais na sua história, né? E aí, em algum momento, a gente volta até para conectar com esses aprendizados que você teve nessas outras experiências e o que isso impacta na sua vida profissional hoje. Mas dando, né, seguindo um pouco a história aqui. Então, conclui a faculdade, né? Aí chega naquele momento final, que também é um momento bem intenso, né, para a maioria dos estudantes, né? Pô, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? Acabei a faculdade ali, pô, tenho que prestar processo seletivo, vou estudar mais, o que eu vou fazer? E aí você trouxe para a gente que você já tinha uma ideia, né, de ser uma pesquisadora, seguir essa carreira de pesquisa. Como que foi esse momento de transição para você, que talvez um pouco diferente? Você já tinha visibilidade, pô, eu quero seguir para um mestrado, depois para um doutorado e seguir pesquisando? Ou teve uma dúvida também de, não, eu ataco o mercado, deixa eu ver o que as empresas têm para me oferecer ou não? Conta um pouquinho para a gente sobre esse seu momento de transição também. Esse foi outro que foi bem difícil. Eu acho que o fato da gente estar num curso na época que era muito novo teve um impacto grande nesse período de transição aí, porque a gente pensava, a gente teve bastante gente da minha turma, inclusive, que falou, e agora, né? O que dá para fazer agora? E a gente conversava com as pessoas, nunca ninguém ouviu falar do curso que você fez, então começou a ficar um negócio muito difícil, assim, de, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Porque não tinha gente antes da gente que tivesse, de fato, assim, no mercado. Os nossos veteranos, quem conseguiu formar, a maioria deles estava na pós-graduação. Então, a gente ficou um pouco até sem perspectiva na época. E a gente chegou a, né, conversar com o pessoal do curso, pedindo um pouco mais de ajuda, de respaldo nesse sentido, que trouxessem, né, empresas ou palestrantes que pudessem dar um pouco mais de luz, né, nesse fim de túnel aí para a gente. E acho que o que aconteceu, né, comigo foi que eu tinha essa coisa de ser cientista, então eu tinha me deparado com essa disciplina que eu tinha gostado muito, então nessa eu já me interessei muito por fazer um mestrado na área. No fim, me formei e eu distribuí alguns currículos para algumas empresas. Hoje eu sei que não foi da forma correta, né, da melhor maneira que eu poderia fazer, mas a Aniele, com o conhecimento que tinha na época, foi assim que ela abordou a questão. Mas nessa época, acho que ninguém faz do jeito que deveria ser, né? Esse que é o ponto. Todo mundo acaba saindo meio atrapalhado aí, até pelo menos recentemente, aí agora com a universidade profissional, a gente tende a querer resolver isso aí. Ah, Mas o pitch cara, para você, Rony. eu tava só esperando esse momento só. Tá vendo quanto o universitário profissional é importante na vida de vocês? Orientações, como distribuir, o que colocar na minha formação, onde eu posso aplicar, né, essas oportunidades. Imagina, Nielis, nessa época existisse universitário profissional, né? Talvez, né, você estaria, Já teria ouvido dicas, é claro, melhor orientada, com certeza. com certeza, no mínimo melhor orientada. Mas então, aí acabou que eu distribuí alguns currículos e eu queria, naquele momento, tentar explorar um pouco mais de mercado. E o que eu tinha na minha cabeça era que, não sei se foi um pouco de trauma, porque realmente a graduação foi um negócio, né, pesado, que eu até gostaria de fazer um mestrado, mas eu não queria continuar naquele ambiente universitário. Então, isso era uma coisa que eu já tinha colocado na mente, assim, eu quero fazer pesquisa, mas eu queria muito poder fazer fora daqui. E aí comecei, né, falei, bom, tô com
um tempo, terminei a graduação, era junho, né? Julho. E meu irmão, na época, precisou de um help para passar em umas disciplinas de cálculo. Então, pô, acabei de me formar porque não ajudar meu irmão. Fui, ajudei ele um tempo. Depois, eu tinha um sonho muito grande de poder fazer um intercâmbio e sair do país. Que, meu, foi uma das melhores experiências da minha vida. E meu pai, né, proporcionou isso para mim, sou muito grata por isso. E eu pude passar alguns meses no Canadá estudando e aperfeiçoando meu inglês. Eu tive, né, inglês durante o período de escola, na faculdade aquilo ficou muito normal, vamos dizer, para mim, porque eu tinha livros que as disciplinas não tinha livro traduzido, não tinha livro em português, na época não tinha esse negócio de tradução no celular, a gente não tinha smartphone, não tinha nada dessas facilidades que temos hoje. Tinha prova que o professor simplesmente dava o exercício em inglês e, meu, sei que se vira. E aí, no fim, acabou que eu fui fazer o intercâmbio e fui para o Canadá. Igual eu disse, não foi fácil, porque você se vê longe, eu fui sozinha, né? Absolutamente só, não era um grupo, não era uma faculdade que estava me esperando, era uma escola de inglês que eu fui numa agência e, né, me inscrevi lá. Então foi tudo absolutamente novo. Cheguei lá, eu não tinha internet no celular, como eu falei, não tinha como falar com os meus pais e tal, mas enfim, foi depois que eu voltei dessa experiência, é algo que eu recomendo fortemente para quem puder, né? Quem tiver a oportunidade de passar por ela, meu, vai, só vai. 3 meses num país que fala a língua inglesa vale mais do que uns 3 ou 4 ou até mais anos de curso. É um negócio intensivo, fora cultura. É lógico, você precisa ser uma pessoa que quer aquilo, porque senão você não desfruta daquilo da maneira que precisa ser, né? E, enfim, voltei disso e acabei prestando, falei, eu quero prestar o mestrado, vou estudar para a prova do mestrado. No início do ano seguinte, no Instituto de Física mesmo, eu decidi prestar. E na época meu pai, ele trabalhava na Citrosuco, que é uma empresa de suco de laranja, né, daqui da região, era em Matão. E essa empresa também tinha, né, toda empresa grande tem uma área de pesquisa e desenvolvimento e tal. E essa empresa tinha um contato forte com o pessoal da Embrapa em São Carlos. E meu pai falou: Ah, filha, será que não é uma oportunidade legal? Aí eu falei: Poxa, não é na área da saúde, mas puta, o agro é forte demais nesse país, né? E aí eu comecei a pesquisar. Então, eu estava estudando para a prova e fui pesquisando oportunidades e tal. E, no fim, contactei a pesquisadora da Embrapa, que tinha, né, parceria com a empresa que meu pai trabalhava. Ele não participava da pesquisa nem nada, ele só foi o caminho assim que me abriu uma luz. E, no fim, mandei o currículo para ela e ela gostou do meu currículo, me chamou para conversar. Eu fui até São Carlos, fiz uma entrevista com ela. Ela me apresentou uma linha de, né, uns duas, três linhas de projeto assim que ela tinha em andamento e que eu poderia me encaixar. Ela perguntou se eu gostava. E aí um deles era mais relacionado à detecção de doenças e envolvia fungos, envolvia bactérias, e falei, poxa, já vi isso na graduação. Acho que pode ser algo que eu consigo contribuir e desenvolver. E o laboratório dela era o laboratório de ótica, então absolutamente relacionado com física, na verdade ela é física de formação. E era uma das disciplinas da física básica que eu
que eu adorei assim fazer, que eu gostei demais, inclusive a parte de laboratório, e era a parte de desenvolvimento de instrumentação para ser aplicado para esse fim, de diagnóstico, de análise de produtos relacionados aí ao agronegócio. E aí eu falei, poxa, tá parecendo legal isso aí, hein? E ela era cadastrada no Instituto de Física de São Carlos, então ela poderia ser a minha orientadora, se encaixava com o que eu queria de seguir a área de pesquisa, se encaixava na parte de quero fazer um mestrado e fazer pesquisa, e também a parte de eu quero fazer isso, mas eu não quero estar dentro da universidade, porque aí eu estaria dentro dos laboratórios da Embrapa. E a Embrapa, ela é um ambiente que é diferente. Eu não queria ter que andar com a minha camiseta do Tusca e achar isso normal, entendeu? Eu queria estar no meu ambiente de trabalho. Eu não queria estar de chinelo, sabe? Eu colocava lá meu tênis, meu sapato fechado, meu escarpãozinho, ia me vestir para ir trabalhar. E encarei o meu mestrado com essa seriedade, assim. Foi muito importante, assim, o mestrado, e eu acho que o ambiente também. No fim, No, as coisas foram se encaixando e eu fui parar lá. sim, no fim você buscou a questão do chinelo aí, até engraçado, né? Mas no fim você buscou um ambiente profissional, mesmo que seja para seguir numa linha de pesquisa que a faculdade também poderia te oferecer, mas te oferecendo um ambiente de pesquisa um pouco mais desconectado do mercado, né? E até a questão que você comentou de entender como que é um ambiente profissional, né? Às vezes a faculdade, por mais que você tivesse seguido ali no mestrado, você segue com uma rotina ainda similar à de um universitário, vai? Seria uma rotina mais acadêmica, né? No caso, você fez um mestrado mais com uma rotina mais profissional, vamos falar assim, nesse formato. Isso. E era algo que me atraía. E eu falei, meu, tá tudo se encaixando. Eu fui preenchendo, acho que não, acho não, né? Com certeza não 100% dos meus bullet points, mas a maioria deles eu fui dando check. Eu falei, vamos para essa experiência, tá parecendo bem promissora, e foi algo que me atraiu, assim. E fui. E de novo aquilo de. É muito difícil você ter 100% da certeza, né? Mas você falou assim, pô, pelo menos eu sei que eu não quero, ou imagino que eu não quero seguir por pesquisa no ambiente acadêmico da faculdade. Pô, então elimina esse aqui, deixa eu ver o que tem ainda que pode preencher os outros ali. Ah, não é talvez a oportunidade perfeita, ou não é tudo que eu esperava, mas, cara, já preenche vários bullets aqui do que eu gostaria de ter como experiência, né, de aprendizado, de desenvolvimento, etc. No E acho fim, que a hora que chega nessa fase, parece que a gente pensa ou é acadêmico, ou é fazer uma pós-graduação e ser extremamente acadêmico, ou você seguir para o mercado de trabalho. E, na verdade, tem ramificações nesse meio que a gente desconhece, sabe? E era o meu caso, pelo menos, né? Eu não conhecia. E, meu, a Embrapa é uma puta estrutura, é uma puta empresa pública de pesquisa. Ela tem hoje 43 ou 44 unidades espalhadas no Brasil, divididas em setores temáticos ali, enfim, é muito bem estruturado. Então, é mais um caminho que também existe que a gente não, né, não sabia de bate-pronto. Certo. Orne, e ali na Embrapa, você foi continuando só, quer dizer, você cursou ali durante o mestrado apenas, ou você deu continuidade já no doutorado? Tem conexão esse relacionamento seu com a Embrapa para o doutorado, ou foram outras oportunidades, situações que apareceram, e aí, né, você já cada vez mais sintonizado no que você realmente queria, né? Não era mais o que eu não mais queria, mas agora assim, não, eu já sei que aqui é o que eu quero. E foram aparecendo e você foi indo, né? Só para colocar essa conexão agora, mestrado para doutorado. Eu, dentro do mestrado, trabalhei com algumas técnicas e
você lá dentro, você conhece as outras pessoas que estão trabalhando em projetos diferentes, a dinâmica de reuniões de grupo, de você poder fazer apresentação, e, né, ao mesmo tempo que você expõe o seu, você conhece o dos colegas. E nessa de conhecer, eu descobri conheci, fui apresentada uma técnica que também é uma das técnicas que a gente tem lá no laboratório, não uma pessoa, uma técnica mesmo, tá? E eu me interessei muito, achei muito legal aquela possibilidade de análise, e aquilo também entrou dentro da minha dissertação do mestrado. E no fim, quando eu estava terminando o mestrado, a minha orientadora conversou comigo e ela falou: "Ó, Nelly, a gente tem essa oportunidade de bolsa e para doutorado, faltava alguns meses assim para eu terminar, acho que uns 2, 3 meses. E se você quiser, a bolsa é sua." Aí eu falei para ela na época que eu queria muito, que eu queria muito poder explorar uma dessas técnicas, né, que eu tinha gostado. E ela falou, fechou, porque era bem na linha do que o projeto propunha, era um projeto maior, né, e ela tinha essa cota de bolsa dentro do projeto. E aí foi, né, desse jeito que eu escrevi depois o meu projeto do doc e segui. Eu defendi o mestrado dia 1º de agosto. E eu me matriculei no doutorado exatamente no mesmo dia, assim que eu saí da minha sala da defesa. Eu não podia perder Foi o promovido, então. prazo, foi exatamente assim. Depois de uma sabatina braba, ó, tô aqui, você conseguiu. Eu estava morta, assim, eu estava esgotada, porque foi bem longa a minha defesa, mas muito boa. Vieram amigos, vieram família, então foi bem legal poder contar para todo mundo, né, sobre o que eu estava pesquisando. É lógico que a minha avó não gostou muito, que as pessoas ficaram fazendo um monte de perguntas depois para mim e falando mal de alguns detalhes. Você, ó, você tem que corrigir isso aqui. Minha avó já estava quase levantando, né? Agora eu não lembro se foi isso no mestrado ou no doutorado, se foi nos dois, não lembro. Mas eu sempre avisava antes, ó, vai ter esse momento. Vai parecer que não vai dar certo, mas vai dar certo. Confia no processo. E aí, no fim, saí de lá e já passei, levei a aprovação lá no setor de pós-graduação, já fiz a inscrição no DOC, e foi ótimo para mim, porque eu não fiquei nenhum dia sem bolsa, né, naquela época. Eu acabei emendando, deu direitinho os prazos, né? Por isso que eu não podia perder nenhum prazo. E aí acabou dando certo de fazer uma continuidade dessa. Não respirei entre o mestrado e o doutorado, não tomei nenhum fôlego, fui que fui, e aí o doutorado trouxe outros percalços no caminho aí, tiveram bem mais dificuldades, mas essa transição aí deu bom, deu bom. É a escalinha, né? A escadinha. Vai subir na régua, vai subir. Acho que não tem outro caminho, né? E assim, Daniele, esse seu envolvimento, né, mesmo com o ambiente acadêmico ali, né, no caso mestrado, doutorado, porém já em linhas de pesquisas, né, atrelado a uma empresa. Isso te motivou depois do doutorado a continuar, né, nesse caso? E aí, né, qual foi o momento que veio a startup? Qual foi o momento que você, né, acabou se tornando sócio da startup? Tá? O que essa trajetória te agregou, tá, para você, né, sair ali de pesquisadora para empresária e ainda atuando como pesquisadora? Então, quando eu fui fazer o DOC, os primeiros 2 anos aí
intensos de muita disciplina, né? Porque ainda você tem que cumprir, né, todas as disciplinas da pós-graduação, então, idas e vindas ali na faculdade. Tudo certo, passei em tudo, com nota máxima, maravilhoso. Depois eu tinha muito forte em mim de novo a coisa da experiência internacional. Eu queria muito poder sair do país e agora sair para trabalhar em algo que eu era especialista. Então, eu queria muito ter essa vivência e acabei escrevendo, na época, um projeto. Esse projeto, a visita do meu gato aqui, foi mal. Acabei escrevendo um projeto e esse projeto era sempre muito difícil, pelo menos na minha época, né, de aprovação, né, de recursos para passar um tempo fora e tal. E esse projeto ele foi aprovado pelo CNPq com louvor, assim, vários elogios. E eu fiz em parceria com a Universidade da Espanha, a Universidade de Málaga. Conheci esse pesquisador num evento que teve aqui no Brasil, que eu era dessas, né? Eu ia nos eventos, as pessoas terminavam a palestra, eu já colava lá na frente para falar com os pesquisadores, não sabia nem o que eu ia perguntar, só colava do lado ali, ficava na espreita. Se desse oportunidade, eu falava. E nessas, né, tinha eventos na Embrapa, eu sempre, né, desde lá de trás, gosto de me envolver nessas coisas. E eu colava nas pessoas na hora do almoço, eu ficava lá com a minha orientadora, assim, então vocês vão almoçar em algum lugar? Eu era dessas. Lógico que sem ultrapassar nenhuma, né, sem ser desrespeitosa nem nada, mas demonstrando interesse. E eu queria poder conhecer mais, trocar ideia para além do que estava sendo apresentado ali. Foi numa dessa que eu conheci o pesquisador e falei para ele do meu interesse, conversei com a minha orientadora também, que me apoiou na época, né? Acabou que escrevi o projeto, mandei, né, com os dois, e foi aprovado, só que aí veio uma observação em letras miúdas do CNPq. Foi aprovado esse projeto, não sei o quê, mas no momento nós não temos recursos financeiros para poder te disponibilizar essa bolsa. Eu falei, como assim? Na minha vez, acaba o recurso. É tão difícil você aprovar um raio de um projeto. A hora que eu aprovo o raio do projeto, ele vem com essa resposta que não tem recurso. E era isso, não tinha o que fazer, tentei entrar em contato, tentei entender, era o momento, os recursos tinham sido congelados não sei da onde, e enfim, não tinha, e paciência, não sabia, não tinha expectativa de quando ia ter de novo, se eu ia poder submeter talvez esse mesmo projeto num outro edital, não tinha dinheiro. Aí conversei de novo com a minha orientadora, enfim, apareceu uma oportunidade e eu acabei indo para a Itália. Tinha um pesquisador, né, da Itália, o Giorgio Senesi, que era parceiro da Débora Milori, que era minha orientadora na época do doutorado na Embrapa, e ela falou, Aniele, ó, temos esse projeto, se encaixa no que você está desenvolvendo, a gente tem esse recurso de bolsas, a gente pode indicar você, o que você acha? Aí eu já tinha conhecido o George, ele já tinha feito algumas visitas aqui no nosso laboratório no Brasil, eu já tinha conversado bastante com ele, uma pessoa fantástica, e eu falei, claro, quero, abraço com certeza essa oportunidade aí. E aí eu fui para a Itália. Fui para a Itália com uma bolsa do CNPq, de doutorado de sanduíche, e enquanto eu estava lá, nos 2 primeiros meses, o que aconteceu foi que eu parei de receber a bolsa que eu tinha aqui no Brasil, né? Suspendi, cancelei ela, porque eu não podia acumular 2 bolsas. E conversei com a minha orientadora, ela falou assim, não, vai tranquila, quando você voltar a gente implementa de novo. A cota, né, é sua,
combinado era esse e tal. Falei, maravilha. Fui. Aí, quando eu estava lá, no segundo, terceiro mês, eu recebi a notícia de que haviam sido congelados vários recursos de bolsas e pesquisa aqui no Brasil. E um dos recursos que estavam no meio era exatamente o que era da minha bolsa, que era para ser a minha bolsa. E aí o que eles falavam era, a gente não sabe quando vai descongelar, se vai descongelar. Pode ser que seja amanhã, pode ser que seja daqui 1 mês, 2, 3 meses, 5, 10, pode ser que não descongele nunca, que foi o que aconteceu. Não descongelou. Aí eu tava lá na Itália e eu falei, puta merda, quando acabar meu período aqui, eu vou voltar, e aí? Porque eu já tinha uma vida aqui no Brasil, independente do meu pai, assim, dos meus pais, da vida financeira minha, eu lidava com os meus problemas, né? Eu dividia quarto, dividia casa, morava, né, da maneira que eu conseguia, né, me bancar. E eu me vi numa situação de que eu ia voltar aqui e não ia ter recurso. Então, eu fiquei muito perdida, né? Para falar bem a verdade, né? O que aconteceu foi que eu fiquei bem sem saber o que fazer. E uma coisa que eu tinha muito forte na minha cabeça era abandonar o meu DOC não é uma opção. Eu me esforcei muito para estar onde eu estava, né, naquele momento, e eu não estava disposta a abrir mão de nada daquilo. E aí, no fim, quando eu, conversando com a minha orientadora, eu falei, vou seguir enquanto eu conseguir. Aí eu passei tempo na casa de uma amiga, na outra amiga, não tinha onde morar, eu era meio nômade aqui. Aí peguei um contrato, consegui uma vaga num lugar que eu não conhecia ninguém das meninas que moravam lá, mas, né, me tornei amiga delas. Contrato temporário de 3 meses, aí falei, não, porque eu não podia fazer como eu ia fazer um contrato de 1 ano se eu não sabia se eu ia ter dinheiro para pagar o mês seguinte? Aí fui fazendo isso, até fiquei 11 meses sem bolsa, e eu sempre falo, né, que eu tive a sorte de, ainda na época, o meu pai conseguir me ajudar, porque senão eu não teria conseguido passar por esse período. Não existia a menor chance de, num período de 2 anos de mestrado e 2 de doutorado, no qual eu recebi bolsa, eu ter conseguido juntar recurso com a bolsa desse tamanhozinho assim, para que eu sobrevivesse aquele tempo ali. Então, sim, contei com ajuda. E foi quando começou um movimento muito grande, que acho que o pessoal, né, que trabalha, os pesquisadores mais seniores, assim, que estavam trabalhando com recurso público, entenderam que só com recurso público eles também não iam conseguir manter as pesquisas e tudo mais. E de uma maneira bastante, digo até visionária, assim, eu julgo, né, na minha opinião, a Débora, junto com alguns outros pesquisadores da unidade da Embrapa, começou um movimento de atrair empresas privadas para parcerias, né, junto com a Embrapa. E foi numa dessas reuniões aí que apareceu uma empresa que tinha, na verdade, apareceu um problema. Buscaram a Embrapa com um problema. Aí a Débora me chamou para participar da reunião. O pessoal foi expondo a problemática que eles tinham na mão. E eu olhava para a Débora pensando assim, ela já olhava para mim também. A gente ouvia as mesmas palavras, a gente se olhava. Aí a gente entendeu que tinha uma possibilidade muito grande de solução para aquela problemática que eles estavam trazendo. Aí, beleza, saímos da reunião e ela veio falar comigo, falou, Aniele, o que você acha? Aí eu falei, nossa, Débora, acho que rola desenvolver alguma coisa para solucionar esse problema que o pessoal está trazendo. E era mais de um problema, né? A gente, na época, focou bastante nessa questão da problemática da soja. E aí a Débora
falou, ó, eu vou te indicar como pesquisadora, posso? Eu falei, pode. Aí ela me indicou como pesquisadora, apontou a possibilidade de desenvolvimento de uma solução para aquela problemática, e no fim eu entrei para esse mundo aí da startup, que eles formalizaram, né? Eles tinham formalizado uma startup, uma empresa, mas a empresa não faturava, não tinha nenhum produto, nem nada, simplesmente formalizada ali para que pudesse ter algo junto com a Embrapa, estavam buscando algo, né? E aí me contrataram como pesquisadora. Eu expus, inclusive, que a prioridade na época ainda era o meu doutorado, mas que eu precisava de um meio para continuar o meu doc e que para mim era importante o recurso financeiro. E no fim eles entenderam, super me apoiaram, né? Eu faltava menos de um ano aí para eu terminar e defender o meu doutorado. E eu falei, né, eles perguntaram, mas você consegue conduzir essas coisas e tal? Você provei para eles que eu tinha conhecimento suficiente e que para mim era perfeitamente possível conduzir as duas coisas. De novo, sobrecarregando, né? Mas vamos que vamos, era o que dava, né? Era o que eu precisava, era uma oportunidade, não tinha como eu falar não, eu não queria falar não, e também não queria desistir daquilo que eu tinha me proposto a fazer, que era, né, pegar o diploma do DOC. E aí acabei entrando como pesquisadora, né, para conduzir essa linha de pesquisa dentro da startup, e eu era a única pessoa, né? Então eu entrei e foi aí que eu falei, ó, a nossa necessidade, né, vamos explorar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Só que para isso eu não consigo fazer sozinha, a gente vai precisar de pelo menos mais 2 pessoas nesse início que me ajudem, né, nas atividades de laboratório, de desenvolvimento e tal. E aí eu construí equipe e depois de um ano, né, quase menos de um ano, eu defendi meu doc, me tornei doutora. Depois de 2 anos, mais ou menos, um ano e meio, a gente apresentou uma prova de conceito da tecnologia, e aí que começou a formar. Eu entrei como sócia, já posso puxar esse gancho. Assim que a gente terminou, acho que foi 2 anos dentro da empresa, a empresa, por não ter faturamento, ela tinha recursos financeiros limitados na época, né? Ela era basicamente mantida pelos 2 sócios fundadores ali, que todo mês dividiam as contas simplesmente, né? E pagavam as contas ali da empresa, que era basicamente a minha bolsa, a bolsa dos 2 estagiários que estavam trabalhando comigo no projeto e um outro recurso de consumível que a gente precisava para as atividades. A gente mantinha projeto, é lógico, contei uma parte bem importante, né? Essa empresa formalizou, né? Assim que eles me contrataram, a gente formalizou um contrato de cooperação técnica com a Embrapa Instrumentação. Então, isso permitia que eu, como pesquisadora, desenvolvesse as atividades de pesquisa utilizando a infraestrutura da Embrapa, e para a empresa era, né, muito bom, porque eles traziam, não precisava ter uma infraestrutura de laboratório, que isso é super caro, e a gente poderia, né, conduzir a pesquisa ali. Então, foi essa cooperação que possibilitou isso tudo. Ô, Aniele, deixa eu só pegar um gancho aqui, justamente de alguma das suas passagens, que assim, eu fui ficando até boquiaberto aqui com um pouco da sua história. Eu sou um cara até que bem crítico com relação ao sistema educacional, né, graduação, pós-graduação e por aí vai, no sentido de justamente achar que às vezes as pessoas entram nessa trajetória e faz a graduação, faz às vezes um mestrado, doutorado, mas sempre numa linha muito acadêmica, que acaba sendo minha visão, tá? E aí o que você trouxe já me ajudou a diminuir um pouco dessa visão, mas dentro de uma bolha de fato da academia, que às vezes pesquisam algumas coisas ali que
de certa forma, está um pouco distante do mercado, da realidade um pouco mais rápida do mercado, sabe? Necessidades muito mais rápidas do mercado. E aí você trouxe, pô, achei muito bacana lá atrás. Você falou, cara, a gente acha que existe, né, uma bifurcação, ou você vai para o mercado ou você segue para a área de pesquisa. E na verdade não, existe todo um espectro ali que você pode estar mais próximo de uma academia, né, da academia, o ensino tradicional ali, ou até como pesquisa mesmo, mais para o lado do mercado, que foi o caminho que você percorreu. Uhum. Então, muito bacana isso. Eu não sabia, né? Você mesmo disse que pode ser que tem gente que não sabe, eu era um desses. Eu achava que literalmente era uma bifurcação, pelo menos aqui no Brasil, tá? Do que eu conheço do Uhum. sistema de educação no Brasil. Eu achava que era de fato esse tipo de bifurcação. Muito complicado também a situação que você viveu, de você se preparar para fazer uma experiência até fora, contar com, no fim, é um salário para um trabalho que você está prestando. A pesquisa é um tipo de trabalho, né? Sim, é um Então, trabalho. exatamente. Então, assim, literalmente você tá lá ralando e o seu salário não vem. Então, assim, você tá, né, muito difícil. Mas daí, de novo, você trouxe um ponto que, para mim, é o ideal e que deveria acontecer mais no nosso sistema de educação, que é, de fato, o mercado está muito mais próximo das universidades, né, dos centros acadêmicos ali, para trazer um pouco da realidade do que o mercado precisa, mas também com investimento, né? Porque a gente sabe que o nosso Uhum. poder público aí é mega ineficiente e numa dessas acaba sobrando para a parte mais fraca, né? Que é o estudante que está ali dependendo de uma bolsa e de repente, pô, congelou, né? Uhum. Então, sou sempre a favor de ter um mercado mais próximo da faculdade, né? Da academia. Primeiro, para trazer um pouco da realidade de mercado, o que estão exigindo, o que os clientes estão comprando, o que as empresas estão comprando, que demanda um avanço tecnológico aqui, que aí sim a universidade pode me ajudar, né? Mas também bancando esse tipo de coisa. E aí a sua trajetória também traz um pedaço bem bacana disso, né? Uma empresa, ainda uma startup, né? Trazendo uma dor que se conectou com pessoas que pesquisavam esses temas e que tendiam a trabalhar numa possível solução que essa empresa queria chegar, né? E no fim essa empresa, né, uma startup ainda vivendo um cenário de mega incerteza, tem esse contexto para depois comercializar isso aí, né? Que aí é a sequência da sua história aí. Mas assim, cara, um mundo de informações que você trouxe aqui para a gente que, por um lado, quebra um pouco da minha visão que eu tinha de uma bifurcação clara, ou você vai para o mercado ou você pesquisa. Ao mesmo tempo, reforça uma ideia minha de que, de fato, o mercado tem que estar mais próximo das universidades para trazer essa conexão e um ajudar o outro, no fim das contas, né? É E exatamente aí, esse ponto. É uma é, associação ganha-ganha no fim. exatamente, exatamente. Porque, no fim, assim, a cada pesquisa, cada tecnologia que se desenvolve, ela tem um objetivo, é solucionador de alguém. E, para isso ser sustentável, alguém também tem que querer pagar, né? Tem que ser uma solução que atenda a dor a ponto da pessoa querer pagar, né? Ou a empresa, enfim. Então, não tem como dissociar uma coisa da outra, né? E aí, eu pedi para você justamente aprofundar esse finalzinho aqui do nosso papo sobre hoje, o seu cenário hoje, né? Como você entrou como pesquisadora, né? A empresa está se desenvolvendo, imagino que já esteja faturando aí, Ainda já não. provou, não, mas já provou Uhum. a tese do que vocês estavam buscando e agora estão Uhum. atacando o mercado. Mas conta pra gente só um pouco, né, dessa reta atual, esse caminho atual seu na empresa e que conexões você consegue fazer com, às vezes, experiências, né? Aí voltando lá atrás, experiências que você teve fora da sala de aula, né? Talvez uma atlética, talvez a própria iniciação científica, que hoje você olha para o seu dia a dia de trabalho e fala, pô, essa experiência aqui, talvez se eu não tivesse abrido um pouco a mente lá atrás, eu teria mais dificuldade de fazer, sabe? Seja na construção Uhum. de um time, seja na liderança, seja, enfim, qualquer outro tipo de experiência. O que você pode trazer para a gente aí? Bom, então eu só para finalizar, eu fui parar como sócia na empresa, né, no momento que eles entenderam que era importante para eles vincular
a minha participação, né, e até a dos outros 2 estagiários na época, só que eles não tinham como segurar e compensar financeiramente, dado que a gente não faturava, né, a empresa não faturava e tal. E eles viram, né, a questão de fornecer cotas. Aí foi assim que hoje eu tenho um pedacinho da empresa, então também sou sócia cotista da empresa. Um dos estagiários, no fim, acabou saindo depois de um tempo, teve outras motivações aí profissionais para isso, e o outro segue com a gente, né? Então hoje nós somos em 4 sócios, os 2 fundadores, e eu e o José, que estamos juntos aí desde o início do projeto. E para mim é muito legal, porque o José foi uma pessoa que eu contratei, né? Eu fiz entrevista, eu que chamei ele para o projeto lá no começo, e estamos juntos até hoje. Bom, e aí como nessa participação aí na empresa, eu estou na empresa já há 7 anos, conduzindo esse projeto. Hoje a gente é uma equipe de 12 pessoas, então são 10 pessoas só na parte de pesquisa e desenvolvimento. Eu sou a pessoa que lidera esse time de 9 pessoas no P&D. Costumam, né, dizer que eu sou a mãe do equipamento que a gente está desenvolvendo, então eu tenho um filho crescido agora. Em 2020, a gente provou o conceito da tecnologia, a gente participou de alguns eventos, a gente desenvolveu a nova versão do nosso protótipo em 2022. A gente tem parcerias, né, como startup, e através da Embrapa, a gente tem parcerias com pessoas muito importantes da área da cadeia da soja. Então, isso me fez crescer demais, foram oportunidades dentro, né, habilidades que eu pude desenvolver ao longo desse caminho. E também essa parte de liderança que eu falei lá atrás, né, que eu tinha um pouquinho, acho que eu tenho um pouquinho disso em mim desde sempre, mas acho que tudo que a gente, né, vai se envolvendo um pouquinho faz a gente crescer um tanto. E então acho que hoje, liderando aí essa equipe, eu vejo o quão importante foi tudo que eu passei. Também, olhando para trás, eu tento não julgar, mas às vezes eu julgo a Aniele do passado. Eu acho que teria feito um pouco, não sei se diferença, assim, mas diferença para mim no sentido de ser um pouco mais fácil se eu tivesse tido disciplinas lá na graduação, até na pós, né, que falasse um pouco mais sobre essa possibilidade de empreender, de, né, desbravar esse outro mundo, que eu acho que a graduação do meu curso, pelo menos, ela era bastante fechada e focada nessa questão de pós-graduação, né, vida acadêmica, e era mais esse cenário mesmo. Acho que eu já fui um pouco desbravar outros mares, né? Então eu fui um pouco contra essa maré e tentei buscar outras coisas que de certa maneira estavam relacionadas com os meus objetivos pessoais, né? E acabou que entrei na Embrapa, que também me deu esse gancho de oportunidade de me envolver diretamente com esse mundo de startup. Que hoje, para falar bem a verdade, eu sou extremamente apaixonada. Eu adoro poder fazer. É muito difícil ao mesmo tempo, mas eu adoro fazer gestão de pessoas. Se tem uma coisa que é complicada, é esse tal de lidar com pessoas. O ser humano é um negócio difícil. E é algo pouco explorado, né? Assim, na faculdade, óbvio que a gente está talvez
na época de faculdade ali, né? A gente está distante de um cenário que a gente vai liderar times e tudo mais, mas a facu explora pouco também, né? Você pode fazer, né, exercer o papel de liderança na sua sala, num grupo de amigos, etc., e a faculdade acaba explorando pouco, né? Outro tema aí que a faculdade também acaba explorando um pouco. Eu sou sempre o mais crítico aqui entre a dupla aqui, eu e o Roniel, o mais crítico com relação ao sistema como ele é. O Rony tem todas as ressalvas deles, mas eu sou o mais crítico e aí eu acho que o sistema em si ele está muito distante do mercado, né? Então os alunos já saem, eu acho que saem com pouco preparo para o mercado em si e infinitamente mais distante desse mundo de inovação, empreendedorismo, que é o que você trouxe aqui, né? E de fato eu acho que deveria ser mais explorado porque a gente pode estar perdendo vários talentos para isso na jornada, né? Mas aí só pegando o gancho que você trouxe, né, de olhando para trás e vendo que outras escolhas eu poderia ter feito, enfim, é um pouco crítica com relação a algumas escolhas. Para a gente caminhar para o fim, que dicas você daria aí, olhando para a Aniele do passado, mas aí também para outras pessoas que podem estar querendo seguir, ou às vezes com uma dúvida similar à sua lá atrás, né, se segue por uma carreira mais acadêmica, gostaria de seguir uma carreira de pesquisa, mas talvez também não gosta muito do ambiente puramente acadêmico, e aí enxerga na sua trajetória uma inspiração. Que dicas você daria, que aprendizado você traria para a Aniele do passado, mas também para possíveis pessoas que estejam passando por algumas situações similares à sua aí? Ai, vamos lá, difícil. Eu acho que o que me ajudou muito foi a questão de buscar oportunidades e aproveitar, né? Conhecer o que eu pudesse conhecer na época, então sem julgamentos, né? O que eu tive, o que estava no meu alcance de fazer, eu acho que eu fui tentando fazer. Então, busquei iniciação científica, né? Fui buscando alternativas, eu participava dessa questão das organizações das feiras. Eu acho que essas são oportunidades grandes, né, de estar um pouco mais próximo do mercado de trabalho, de outras empresas que são do ramo. E, não tenham vergonha, né, de perguntar, de se aproximar, de demonstrar interesse legítimo naquilo. Acho que as pessoas buscam, né, quando a gente de modo geral, a gente busca se conectar com pessoas, né? Então, eu acho que nessas oportunidades que tiver, a dica que eu dou é participe. O que você tiver de oportunidade que você puder agarrar, participa. Na pior das hipóteses, você vai sair dela e vai falar assim: essa daqui eu não gostei, na próxima, nessa eu não vou procurar outra. E tá tudo bem também. Então, acho que é isso, assim, de tentar aproveitar ao máximo as oportunidades que tiver e não ter vergonha, não ter medo de botar a cara. Igual eu falei, eu era essa pessoa que se aproximava dos palestrantes porque eu queria saber além do que aquilo que ele estava expondo ali. Então, essa era uma forma que, inconscientemente, vou falar que eu sabia que eu estava me conectando, fazendo networking, eu nem sabia, nem tinha, acho que, ouvido essa palavra antes. Hoje é muito famosa, né? Todo mundo na networking, nossa, parece muito legal. Mas, para falar bem a verdade, foi de forma não tão consciente assim. E para entender mesmo, acho que as pessoas, cada um tem uma história e a gente conhecer e entender os caminhos que existem não prejudica a gente em nada, acho que só ajuda. Exatamente. Isso, hoje, a hora que a gente olha para trás, a gente vê vários nomes bonitos, né, do que a gente fazia inconsciente, tentando fazer alguma coisa, né? Hoje em dia a gente sabe que existe nome bonito para tudo isso, né? Mas de fato, acho que uma agradeço aí até essa mensagem, uma das coisas que eu bato muito na tecla também é isso. Cara, independente se você faz engenharia, física, química, medicina, o que for, a faculdade ela vai te propor uma coisa, né? A sala de aula, o que ela tem ali, muito ensino técnico e tudo mais. Algumas faculdades, um ensino um pouco mais prático, outras um pouco menos.
Mas no geral existe todo um mundo em volta ali da faculdade com experiências ímpares, né? E aí você pode utilizar ela para, às vezes, encontrar um caminho que você nem conhecia, ou encontrar um caminho que você de fato não quer, né? Mas Uhum. o ponto é, cara, experiencia tudo isso que de fato pode trazer um insight que te leve para um novo caminho de carreira, por exemplo, né? Então eu também sou muito adepto disso, passei muito disso na minha época de faculdade, e acho que é uma grande mensagem que a gente pode deixar aqui para os alunos, atuais alunos aí que estão escutando a gente. Cara, abra a cabeça para esse mundão aí que é a faculdade, fora da sala de aula também, né? A sala de aula tem muita coisa para aprender, mas no entorno dela também tem muitas outras coisas. Aquela boa e velha frase que falam, né? Quem faz a faculdade é o aluno, né? Não é a própria instituição em si, né? Mas é isso, tem que se mexer, né? Ficar travado ali no tradicional, provavelmente você também vai ficar limitado depois nas opções, né, após a graduação. O Felipe roubou minha pergunta final de praxe, né? Ele ficou um pouco chateado da brincadeira que eu fiz da Atlética. Aí ele conduziu o tempo todo. Na próxima eu venho de co-host, tá? Ele vai tocar aqui com a galera. Você tá de câmera fechada, então eu já roubei a pergunta mesmo, cara. Não, pior é que ela não tá. Ela tá travada para vocês. Mas ela tá rodando. Mas a gente tá no finalmente aqui já. Então, aproveitando, pessoal, esse papo interessantíssimo, trajetória, né, de muita luta, muita glória, desbravando um monte, fia na cara, né, se desdobrando aqui. Daniele Hanu. Se quiser, agora ano que vem vocês vão ouvir falar muito dessa startup. Se Deus quiser, estamos chegando lá. Opa, anota aí, depois a gente vai deixar o arroba aí da Brasil Agritest, tá? Até sou entusiasta, vou, né, dentro das possibilidades, se tiver aí, né, buscar apoios aí do pessoal da Brasil Agritest, né, mexer nossas redes de contatos, Felipe também, porque depois de uma trajetória dessa, inspiradora, né, não tem como não apoiar Brasil Agritest, tá? Ainda mais com toda essa formação, todo esse conhecimento técnico, né, e esse espírito, né, de luta, né, de muito esforço, né, e muita glória da nossa querida Aniele Hanouf. Pessoal, chegamos ao final aqui desse episódio, né, desse ProfissaCast. Espero que vocês estejam, né, empenhados aí, né, em absorver todo esse conteúdo que a gente aprendeu aqui com a Aniele. Tá? Então não esqueça de curtir, encaminhar para o amigo, salvar, certo? Porque ProfissaCast é isso, tá? É quem faz, aqui é na prática. Então, trouxe aí, né, mais uma história interessantíssima, né? Aniele, apesar de a gente ser amigos pessoais aí, eu não sabia dessa trajetória toda, né? Então, vários aprendizados. Agradecer novamente ao meu querido co-host, só que hoje ele foi o host, Felipe Bachiega. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Agora deixar as despedidas agora para a Aniele e para o Felipe. Valeu. Posso começar, então? Pode. Eu queria agradecer demais, mais uma vez, a oportunidade. Eu realmente gostei bastante de poder contar um pouquinho da minha história, igual eu falei lá no início, acho que é bem legal a gente poder revisitar, né, algumas passagens aí do passado. Isso acho que é combustível, né, traz motivação para a Aniele do presente, saber toda a trajetória, que às vezes a gente está nesse momento, a gente só consegue olhar, né, fechadinho aqui para frente, e a gente não consegue ter a dimensão de tudo que a gente conquistou. E parece que não, né? Porque a gente vive na correria do dia a dia, dos problemas, né? E, não, a gente tem bastante coisa para celebrar, e com certeza. E tenho certeza que todo mundo tem. Acho que tem que fazer, de vez em quando, fazer esse exercício de poder olhar para trás um pouquinho. Então, mais uma vez, agradecer. Espero que, de fato, eu tenha contribuído de alguma forma e que alguém se inspire, né, na trajetória aí. Se tiver qualquer dúvida que eu puder, né,
colaborar e ajudar a solucionar ou responder, podem contar comigo. E acho que é isso. Obrigada, gente, mais uma vez. E espero, se precisar, faz corte, porque eu falo demais. Eu falo muito. Então, vocês editam aí o negócio para não ficar maçante para a galera. Não. Excelente, Aniele. Só agradecer também e dizer que é justamente isso, né? Às vezes o que a gente está fazendo se torna tão natural para a gente, né? Que você acaba não percebendo o quão difícil foi passar por tudo isso e até conquistar o que a gente conquistou, né? E é justamente por isso que a gente tem até que olhar para trás e ter esse tipo de conversa aqui, porque às vezes outras pessoas estão passando por problemas similares, dúvidas similares, e olhando para uma trajetória que, opa, essa pessoa tem um perfil parecido com o meu de pensar e tomou essa decisão, deixa eu ver se faz sentido para mim. É exatamente, acho que o propósito dessas conversas que a gente vem tendo. Então, só agradecer de novo aí a conversa. Valeu, Rony, pelo papo, e é isso. Até a próxima. Valeu, pessoal. ProFissaCast. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.